Olá, queridos alunos, queridas alunas. Eu hoje gravo aqui para vocês um vídeo de revisão de alguns pontos importantes para a nossa disciplina, para a nossa prova, para o nosso simulado, sobre parentalidades, né, conjugalidades e vulnerabilidades, que é a nossa disciplina. Enfim, então a gente vai focar essa aula de hoje em casamento. Já vimos união estável em sala de aula e vamos focar em casamento. Então, a primeira coisa importante para relembrarmos aqui é que, de acordo com a lei geral, né, com a lei de introdução às normas do direito brasileiro, aquela lei que vocês estudam em teoria do direito, o casamento realizando-se no Brasil será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos, dirimentes e as formalidades de celebração do casamento. A natureza jurídica do casamento, né, segue algumas teorias. A teoria clássica, que diz que o casamento é um contrato puro, resultando do acordo de vontades. A teoria institucionalista, que diz que o casamento é uma grande instituição social. E a teoria eclética, né, para aqueles que acreditam nessa teoria, enfim, que defendem essa teoria, o casamento é um ato complexo, que é a teoria que eu já falei para vocês em sala, o contrato especial do direito de família, pelo qual as partes aderem, então, a uma instituição pré-organizada alcançando o matrimônio. É um ato extremamente complexo porque depende aí tanto da vontade das partes quanto de uma autoridade celebrante, uma série de requisitos. Diferente da união estável que acontece no mundo dos fatos, o casamento não. O casamento, ele segue uma série de formalizações. Já vimos também que a idade núbil, né, com a Lei 11.811 de 2019, publicada em 13 de março de 2019, né, tivemos uma alteração, já mencionei em sala também para vocês, e a idade núbil, portanto, é 16 anos, está lá no 1517, deem uma olhada nesse artigo do Código Civil, né? E por mais que trate da expressão homem e mulher, nós já sabemos da interpretação do STF, do STJ, e que é válido, claro, para pessoas do mesmo sexo, etc. E nós temos um rol amplo de reconhecimento da família, e aqui um entendimento muito inclusivo do que é família, como vimos nas primeiras aulas lá do primeiro bimestre, também por óbvio, né? Relembrando nesse aspecto a resolução 175 do CNJ, né, que trouxe essa possibilidade também de forma expressa, né, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né, do Conselho Nacional de Justiça. Também mencionei essa resolução e a gente falou bastante sobre o tema na nossa aula de reposição no sábado. Além disso, quando existe divergência em relação ao casamento daquela pessoa que tem entre 16 e 18 anos, entre os pais, genitor e genitora, né, desse adolescente, é claro que poderá ser suprido judicialmente essa autorização daquele cônjuge, por exemplo, que não concorda, né? Isso está lá no 1631, parágrafo único também, que é a famosa ação de suprimento judicial, como falamos também antes na nossa aula de revisão enfim, reposição. Além disso, né, temos aqui algumas outras questões importantes. Artigo 1520, que teve essa redação modificada, não será permitido em qualquer caso o casamento de quem não atingiu a idade núbia, observado o disposto no artigo 1517. Existe uma outra questão, né, que os concursos normalmente cobram também sobre o casamento infantil. O casamento infantil é aquele, né, de menor de 16 anos, enfim, né, uma pessoa que não atingiu a idade de 16 anos. Se esse casamento depois vai ser nulo ou anulável, já falamos em sala, existem algumas discussões, né, enfim. Depois, nós temos o procedimento do casamento, que sofreu bastante alterações da lei do SERP, do Sistema Eletrônico de Registros Públicos. Tem texto sobre isso no Medium também, já vimos em sala de aula também. Os noivos devem requerer a instauração de um procedimento, então, no cartório, que é essa parte da habilitação. Depois disso, né, o oficial do cartório afixará as proclamas, que são os editais referentes ao casamento, que hoje não tem essa necessidade de se fixar mais ali fisicamente, mas sim, depois, né, publicamente, mas não precisa ser físico, depois tem os locais de publicação online, etc. E além disso, o Ministério Público terá vista dos procedimentos do casamento, mas o magistrado vai atuar só se houver impugnação, né? Depois da proclamação do edital, se houver impugnação, decorrido ali o prazo
né, a se contar dessa fixação dos editais, né, oficial, se não houver oposição de impedimentos matrimoniais, é claro, vai partir então, né, para as outras etapas do casamento. Então tem essa habilitação, tem a proclamação, a celebração com a assinatura e também, né, é claro, depois, por fim, o registro desse casamento, como já vimos de forma mais extensa em sala. Falamos bastante na aula de reposição sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo, retomamos essas questões, né? O 1525 do Código Civil traz os documentos necessários para instruir o pedido de habilitação, certidão de nascimento ou documento equivalente, autorização por escrito de pessoas cuja dependência legal estiver e o ato judicial que supra, declaração de duas testemunhas, né, que atestem conhecê-los né, conhecer essas pessoas que estão casando, os nubentes, né, e afirme não existir impedimento, declaração do estado civil, domicílio, etc., certidão de óbito de eventual cônjuge falecido, etc., né? Lembrando aqui que a celebração do casamento, como previsto no código, né, é gratuito, mas é a celebração, essa fase da habilitação, sim, tem as taxas, né, a menos que as pessoas hipossuficientes, que declarem e comprovem a hipossuficiência, claro que elas terão ali, né, quando elas declaram essa hipossuficiência, elas terão a dispensa dessas outras taxas de habilitação. Falamos bastante em sala sobre casamento religioso, né, que atende então às exigências da lei para validade do casamento civil, e aí sim, neste caso, pode ser equiparado, desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da sua celebração. Então, o casamento religioso ele pode ser equiparado ao casamento civil, desde que siga os mesmos requisitos, autoridade celebrante, autoridade religiosa lá daquela religião que vai ser autoridade celebrante, enfim, etc., né? Enfim, tem a livre manifestação de vontade das partes, aí essa documentação é levada, então, para o cartório para que seja feita essa equiparação, essa convalidação do casamento religioso lá no cívio, né? Além disso, né, falamos bastante sobre isso já. Temos as causas de impedimento do casamento, que são também importantes. O artigo 1521 trata dessas causas, não podem casar, né? E aí vimos na aula de reposição todas as hipóteses, e esse casamento, obviamente, uma vez realizado, ele gera nulidade, né? Ascendentes com descendentes, independentemente se o parentesco é natural ou civil, né? Pode ser um filho afetivo, etc. É óbvio que ascendente com descendente não pode casar. Os afins em linha reta também, os afins, os parentes por afinidade, aqueles parentes, né, do seu cônjuge, etc., também não pode casar, né? Ou do seu ex-cônjuge, o adotante com quem foi cônjuge do adotado, e o adotado com quem o foi do adotante, é claro, né? Se casou com seu filho afetivo também, né? Por óbvio, né? Não vai poder casar, né, com você na sequência, etc. Tudo aquilo que vimos na nossa aula de reposição. Os irmãos unilaterais ou bilaterais, ou seja, de mesmo pai, mesma mãe, ou de, né, enfim, unilaterais ou bilaterais, inclusive aqueles que, né, obviamente, só são irmãos por parte de pai e por parte de mãe também. Os demais colaterais, os irmãos até o terceiro grau, a gente já aprendeu a contar parentesco. O adotado com o filho do adotante. As pessoas casadas, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte, né? E os impedimentos, eles podem ser opostos até o momento da celebração do casamento por qualquer pessoa capaz, tá? Temos, a título de curiosidade, o casamento avuncular, tem material no Medium para vocês sobre isso também. Esse casamento avuncular, né, trata-se, então, do casamento entre tios e sobrinhos, entre colaterais em terceiro grau, né? Existe uma proibição no 1521, inciso 4 do Código Civil, sobre o casamento avuncular, que é o casamento entre tios e sobrinhos, né? E tem um decreto-lei, que é o decreto de 3.241, né, que diz que pode, então, ter uma perícia médica permitindo esse casamento, né? Esse casamento seria possível desde que uma perícia médica, então, verificasse os riscos da saúde e riscos para a prole, enfim, mas é um decreto bem antigo. E aí, é claro, já temos o Código Civil que diz que é proibido, né? Não é algo comum, mas existe aí uma discussão doutrinária a respeito também. Temos as causas suspensivas do casamento, que podem ser flexibilizadas, por óbvio, não geram nulidade.
no 1523, são situações bem específicas, a viúva em determinado prazo, enfim, mas são situações que hoje, com o avanço da ciência, isso tudo tem bastante texto no Medium para vocês também, mas que hoje, com o avanço da ciência, não faria mais sentido algumas questões que precisam ali o exame de DNA. Tem algumas questões que existem na lei ali de causas suspensivas do casamento, justamente porque se imaginaria que, enfim, poderia trazer algum risco à prole, ou não se saberia de quem seria o filho, ou algo nesse sentido, né? Mas são questões que são flexibilizadas por óbvio, né? As causas suspensivas da celebração do casamento elas poderão ser arguidas, inclusive, pelos parentes em linha reta de um dos nubentes e pelos colaterais em segundo grau, por vínculo decorrente de parentesco, mas não por qualquer pessoa capaz, é diferente da nulidade do casamento, né? E é claro, aqui, digamos assim, se diferente do impedimento que gera nulidade do casamento, aqui, se nós tivermos uma causa suspensiva do casamento do 1523, né, e nós tivermos o desrespeito às causas suspensivas, o casamento não é nulo nem anulável. O Código Civil traz ali uma sanção de efeitos patrimoniais. Basicamente, o 1641 diz que é obrigatório o regime de separação de bens no casamento das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Tá? Então, isso é bem importante de se dizer aqui, né? As pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas, então, elas têm essa consequência, digamos, patrimonial, no sentido de que o regime obrigatório será, então, o de separação dos bens. No 1489, a lei também confere hipoteca aos filhos sobre os imóveis do pai ou da mãe que passaram a outras núpcias, ou seja, que casaram novamente, antes de fazer, né, o inventário, antes de fazer o inventário do casal anterior. Então, nós temos aqui uma diferença né, muito grande entre nulidade e causas suspensivas do casamento. E, para além disso, pessoal, vejam, nós temos casamento nulo, que é o casamento contraído com infringência de um impedimento, né? E atenção, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, não há mais nulidade de casamento contraído por pessoa com deficiência, tá? E temos também, né, o casamento anulável no 1550, né? De quem não completou a idade mínima para casar, do menor idade núbio, quando não autorizado por seu representante legal, por vício da vontade, do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento, realizado pelo mandatário sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges, por incompetência da autoridade celebrante, tá? Bom, e além disso, né, o prazo para ser intentada a ação de anulação do casamento é o prazo ali a contar da data de celebração, tá? Isso está lá também no 1560 do Código Civil, né? 180 dias no caso do inciso 4º do artigo 1550, 2 anos se incompetente autoridade celebrante, 3 anos nos casos dos incisos 1 a 4 do 1557, 4 anos se houver coação. Basicamente isso. Pessoal, além disso, né, vejam, o casamento irregular é diferente do casamento, então, que seja nulo ou anulável. O casamento irregular é aquele contraído com a inobservância das causas suspensivas. O casamento inexistente é aquele casamento sem celebração ou sem consentimento, tá? Daí aí é diferente, né? O casamento é considerado inexistente. Por quê? Porque não teve ou celebração ou consentimento, né? Não se obedeceu ali o princípio da liberdade, né, do casamento que vigora no Brasil por óbvio, né? Você tem a liberdade para contrair as núpcias. E o irregular é aquele contraído apenas com a inobservância das causas suspensivas. Então, é diferente de um casamento que vai gerar nulidade, que a gente viu lá, que são os casos dos impedimentos, tá? Também tem um texto no Medium para vocês sobre casamento em caso de moléstia grave, né? E também casamento nunculpativo, casamento por procuração e casamento putativo, tá? O texto, né, claro, é bem mais longo, enfim, explica para vocês. A gente vai ver algumas coisas na aula de hoje também, retomando o assunto mais tarde, presencialmente, mas basicamente aqui, em caso de moléstia grave, o presidente do ato celebrará o casamento onde
esta pessoa se encontra sendo urgente, ainda que à noite, desde que tenham duas testemunhas que saibam ler e escrever. Nós temos também o casamento nuncupativo, né? Em latim se chama em articulo mortis, né? Quando um dos contraentes estiver em iminente risco de vida e não obtendo clara a presença de uma autoridade que ali vai ser incumbida que seria, né, incumbida de presidir o ato, e nem de um substituto dessa autoridade, o casamento poderá ser celebrado na presença de 6 testemunhas com os nubentes, com que os nubentes não tenham ali nenhum tipo de parentesco em linha reta ou em linha colateral até o segundo grau. Existe também um casamento por procuração, o 1542 do Código Civil diz expressamente, né, que o casamento pode ser celebrado mediante procuração por instrumento público com poderes especiais, né? Então é importante também aqui, né, vocês lerem, se atentar ao casamento por procuração. E o casamento putativo é todo casamento, mesmo nulo ou anulável, que produz efeitos jurídicos para quem está de boa fé, certo? Pessoal, além disso, Emenda Constitucional número 66 de 2010 deu uma nova redação ao parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento, ou seja, né, dissolver o casamento civil pelo divórcio. Então, ali suprimindo, né, o requisito da separação prévia. Então, antes na lei nós tínhamos ali um requisito de separação prévia, deveria ser feita a separação prévia, depois da emenda 66 de 2010, não precisa mais de um procedimento de separação para depois se ter o divórcio. O divórcio é direto, né, isso é bastante importante também, né. Além disso, né, pessoal, vejam, nós temos aqui esse divórcio direto, é claro. Nós temos também a súmula 197 do STJ, que diz o divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens, é claro, e essa partilha, perdão, depois é postergada para um outro momento, né? É possível a decretação, então, do divórcio, na hipótese em que um dos cônjuges, né, falece após a propositura da respectiva ação também. Esse é também o entendimento da jurisprudência, especialmente quando se manifestou, né, indubitavelmente em relação a essa questão e deixou clara essa vontade do divórcio também, desde que seja, né, ali vontade dos dois. É, Tem reforma do Código Civil que vocês sabem também em votação, né? Ali tem a adoção do divórcio impositivo ou unilateral, mas essa é uma outra discussão, né? O cônjuge ou o convivente, o companheiro, poderão requerer unilateralmente o divórcio ou a dissolução da união estável diretamente no cartório do Registro Civil, né? Será um mecanismo de desburocratização, mas isso é só se a reforma também passar, se realmente for aprovado, né? É importante também. Além disso, pessoal, falamos aqui também dos regimes, né? Nós já começamos a aula sobre regime de bens, essa aula é de extrema importância, né? Falamos também sobre a questão da separação obrigatória de pessoas que casam, sendo um dos nubentes com um nubente que tenha mais de 70 anos, né? Um dos nubentes sendo mais de 70 antes era obrigatório, já teve julgamento do STF que diz que respeitando, né, corretamente respeitando a autonomia da pessoa idosa, que já diz que não é mais obrigatório esse casamento no regime de separação obrigatória de bens para essa pessoa que pode escolher, é claro, o seu regime de bens. E também na aula de hoje revisaremos um pouco mais sobre regime de bens, lembrando que pacto antinupcial é obrigatório para todos os regimes, exceto para o regime de comunhão parcial de bens, né? E o pacto antinupcial, se ele não for feito por escritura pública, obviamente ele é nulo, porque é uma forma exigida para a validade do ato, tá? E além disso, a eficácia do pacto antinupcial realizado por menor fica condicionada à aprovação do seu representante legal, salvo as hipóteses de regime obrigatório de separação de bens, né? Além disso, o pacto antinupcial, ele só é eficaz se o casamento se seguir a ele. Então, faz o pacto é feito, né, por escritura pública no tabelionato, depois se leva a registro no domicílio do casal, no cartório de registro de imóveis, mas ele só tem eficácia se se seguir o casamento, é claro, né? Senão ele fica sem eficácia, tá? Além disso, pessoal, na união estável, que nós vimos na outra aula, não existe, então,
esse pacto antinupcial, né? Basicamente, existe um pacto de convivência para a escolha do regime de bens, que pode ocorrer ou não ali registrado em cartório, tá? Então, é importante também isso em relação, né, a questão da união estável e também a questão do regime de separação. A súmula 377 do STF nos diz que no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, lembrando que essa súmula deve ser interpretada da seguinte forma: no regime de separação total de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para a sua aquisição. Então, existe aí, né, uma interpretação dessa súmula que é diferente. E os regimes de bens, basicamente, né, dividem-se em comunhão parcial, comunhão universal, participação final nos aquestos, separação convencional e separação obrigatória. Na comunhão parcial de bens, né, é importante a gente dizer aqui, né, o que comunica, né, no regime de comunhão parcial de bens, os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, são os que comunicam, né? E o que não entra na comunhão, o que é excluído da comunhão, aqueles recebidos por doação ou por sucessão, tá? Então, isso é importante. Além disso, os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação, em substituição aos bens particulares, como vimos bastante em sala também. As obrigações anteriores ao casamento, as obrigações provenientes de atos ilícitos, né, os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, as pensões, meios-soldos, monteps e outras rendas semelhantes, né, enfim, são bens aqui excluídos da comunhão parcial de bens. E ao passo que existem outros bens que na comunhão parcial eles entram, eles se comunicam, digamos assim, né? Então entram na comunhão lá no 1660, os bens adquiridos na constância do casamento, por título oneroso, ainda que em nome de um dos cônjuges, os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso do trabalho ou despesa anterior, os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges, as benfeitorias e bens particulares de cada cônjuge, os frutos dos bens comuns ou os dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão, né? E claro, vejam, aqui, pessoal, é importante a gente lembrar, né, que esse regime é muito comum, é o regime que se aplica quando não é escolhido outro regime, mas nós temos outros regimes, né, de casamento, por óbvio, né? Então, vamos lá, seguindo aqui na sequência, o regime de comunhão universal, que é aquele que faz a comunicação, então, de todos os bens, importa na comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas também, né? Esse é o regime de comunhão total, tá? Vejam, só ficam excluídos da comunhão universal de bens, da comunhão total ou universal de bens, os bens que estão no 1668, aqueles doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade, os subrogados em seu lugar, né? Então, se essa doação foi gravada de uma cláusula de incomunicabilidade de forma expressa, os bens gravados de fideicomisso, o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva, as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos ou reverterem em proveito comum, as doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com cláusula de incomunicabilidade, os bens referidos nos incisos 5º a 7º do artigo 1659, os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, as pensões, os meios-soldos, monteps e outras rendas semelhantes. São esses que ficam excluídos, tá? É importante, né? Ali existe essa cláusula de incomunicabilidade. Além disso, pessoal, além disso, né? Vejam, em 2023, teve uma decisão do STJ que entendeu que é possível a constrição judicial, a penhora de bens de cônjuge de devedor casado sob o regime de comunhão universal, ainda que não tenha sido parte no processo. Então, foi uma decisão ali diferente do que vinha
sendo decidido. No regime de comunhão universal de bens, não haverá direito sucessório para o cônjuge quando em concorrência com os descendentes deixados pelo falecido. Nesse regime, considerando que o cônjuge sobrevivente já fará jus ao recebimento de todos aqueles bens deixados pela pessoa que faleceu, né, não se justifica então atribuir herança ao consorte superstite, né? Ou seja, ao falecer, um dos cônjuges ou um dos companheiros sob esse regime de comunhão universal, né, o outro terá o direito apenas à metade do patrimônio, ou seja, a meação, tá? Então, mas essa é uma questão sucessória que vocês vão ver lá no próximo semestre, tá? Temos também o regime de participação final nos aquestos, que é o regime menos utilizado na prática, né? Ele, inclusive, foi revogado no anteprojeto de reforma do Código Civil, mas ainda está em vigor, tá? E, basicamente, é um regime misto. Durante o casamento, aplicam-se as regras de separação total para a administração dos bens, mas após a dissolução, as regras da comunhão parcial, tá? E depende de pacto antinupcial, sempre ali é obrigatório que se tenha o pacto antinupcial. Basicamente isso, tá? Importante também a gente ter em mente esse regime. Tá? No regime de participação final dos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio e lhe cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, o direito à metade dos bens adquiridos pelo casal a título oneroso na constância do casamento. Então, na participação final dos aquestos, integram o patrimônio próprio os bens que cada cônjuge possuía ao casar e por eles adquiridos a qualquer título na constância do casamento. E aí, nós temos, claro, a separação convencional de bens, né? Nesse regime, cada um dos cônjuges conserva plena propriedade. É aquele ditado: cada um fica com o que é seu, né? No entanto, né, é o ditado famoso: cada um vai ficar com o que é seu, com o que adquiriu. Mas os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos seus rendimentos, de seu trabalho e dos seus bens, salvo estipulação em contrário no pacto antinupcial. Então, de acordo com o STJ, no recurso especial, agora, deixa eu lembrar o número aqui, deixa eu ver nas minhas anotações, 173018, né? Vejam, é imprescindível que tenha tido um pacto antinupcial para a convenção nesse sentido da separação obrigatória de bens, tá? Não basta a certidão, tá? Então vejam, qual que é a diferença da separação convencional de bens para a separação obrigatória de bens, né? A separação convencional, ela não é uma punição, né? Os cônjuges de livre e espontânea vontade decidem optar pela separação dos seus bens, por isso o nome separação convencional. Já na separação obrigatória de bens na legal, é uma punição para aqueles que descumprem algumas regras, como as causas suspensivas do casamento. Por exemplo, antes das pessoas maiores de 70 anos, que agora, né, teve a decisão do STF, como eu disse antes para vocês, e de todos aqueles também que dependerem de suprimento judicial para o casamento ser realizado. Então, isso é diferente um do outro, tá certo, pessoal? Vejam. A separação obrigatória, a separação legal, né, é aquela imposta, não é a convencional. Na separação convencional, o casal faz escolha no pacto antinupcial, né, e isso reflete uma sociedade contemporânea, certas, digamos assim, certas escolhas, né, mais atuais na sociedade contemporânea, simplificando as questões patrimoniais. No regime de separação obrigatória de bens, por outro lado, a separação ela não resulta da escolha do casal, mas da própria lei, tá? Então, isso é importante também, né? A separação convencional é aquela estipulada voluntariamente pelas partes 1687 e em que não há comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento. Já na separação obrigatória, na legal, que é aquela prevista no 1641, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, desde comprovado o esforço comum para sua aquisição. Aí sim, na obrigatória que se aplica o enunciado da súmula 377 do STF, que diz que no regime de separação legal de bens comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, né? Aí sim é que se aplica neste caso, tá? E em 2022 o STJ também editou a súmula 655, segundo a qual também se aplica a união estável contraída por septuagenário regime de separação obrigatória de bens, comunicando-se os adquiridos na constância quando comprovado o esforço comum,
né, quando comprovado o esforço comum, mas em fevereiro de 2024, como eu já disse para vocês, o STF decidiu que a separação de bens em casamento e uniões estáveis de pessoas acima de 70 anos não é obrigatória, podendo ser alterada pela vontade, das partes, tá? Então, foi reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo, o que também é de extrema importância vocês saberem, tá? Vamos lá, pessoal. Acredito que seja isso, né? Essa nossa revisão, digamos assim. É, Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá, todo mundo estudando para nossa prova, para nossa avaliação. Aqui ficam os principais pontos, mas tem bastante material no Medium para vocês e muita coisa que a gente falou nas aulas também. Um abraço grande.